Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Paulo Altran, o eterno Senhor dos Palcos, cuja presença iluminou gerações no teatro, na televisão e no cinema brasileiro. Um artista que marcou profundamente a nossa arte e deixou saudade em todos que acompanharam sua trajetória. Esta mensagem traz revelações emocionantes, reflexões profundas e sentimentos que talvez o grande público jamais tenha imaginado sobre sua passagem e sua visão espiritual da própria vida. Prepare-se, porque acredito que muitos de vocês ficarão surpresos com a delicadeza e a força dessa comunicação. Esta carta foi psicografada pelo médium Marina Albuquerque, na Casa Espírita São Francisco de Assis, na cidade de Campinas, trazendo consigo a energia de acolhimento e a luz que sempre acompanham os trabalhos desta casa dedicada ao bem. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se abre sob a luz que nos envolve e nos acalenta e trago através destas linhas o testemunho que me coube, pelas mãos generosas que me auxiliam do plano maior. Que minhas palavras encontrem cada coração com serenidade, fé e esperança, pois venho partilhar um pouco do caminho que percorri após a queda do corpo físico, quando deixei a terra e reencontrei a verdade maior que nos governa. Quando o instante derradeiro chegou, eu não imaginava a intensidade com que a vida espiritual se revelaria. O corpo já cansado, marcado pela luta prolongada, pedia repouso. As dores da carne, que por vezes me subjugavam, misturavam-se a instantes de lucidez e lembranças. No silêncio do quarto, entre aparelhos e vozes queridas, senti que algo se desprendia de mim, como se uma porta interna se abrisse. Por mais que eu tenha vivido entre personagens e cenários do mundo, nada se comparava ao momento em que percebi que meu último ato terreno se aproximava. A respiração tornou-se mais lenta, como se o mundo estivesse se afastando, e quando o fio vital finalmente se afrouxou, experimentei algo que muitos descrevem, mas que só compreendemos verdadeiramente quando acontece. Um misto de alívio e estranhamento. Eu via meu corpo imóvel, mas ainda sentia. Tentava falar, mas minha voz não encontrava eco. Toquei o rosto de quem estava ao meu lado, mas minha mão atravessou a matéria. A surpresa foi imensa. Não houve terror, mas uma espécie de vazio profundo, como se eu estivesse suspenso entre dois mundos. Logo após o desligamento completo, comecei a sentir uma pressão, uma confusão pesada, como se nuvens densas se fechassem ao meu redor. Era o peso dos meus próprios pensamentos, das minhas culpas, das cobranças que fiz a mim mesmo ao longo da vida, e como foram muitas. A cobrança do perfeccionismo, das escolhas que poderia ter feito, das pessoas que magoei sem perceber, das oportunidades espirituais que deixei agir apenas pela metade. Minha mente se encharcava de memórias, algumas boas, outras dolorosas, e à medida que cada lembrança surgia, eu sentia um impacto, como se atravessasse águas escuras e espessas. Foi então que compreendi. Havia entrado no umbral. Não como um castigo, mas como um reflexo de mim mesmo. As névoas densas eram criações das minhas dores internas. Sentia-me frágil, desnorteado, caminhando sem rumo em uma espécie de madrugada eterna. Não havia chão firme, nem horizonte claro. Tudo parecia um eco interminável dos medos que eu nunca admitir sentir enquanto estava vivo. Eu, que tantas vezes estive sob os holofotes, agora estava completamente só, sem máscaras, sem público, sem aplausos, apenas eu e minha verdade. A sensação de abandono era grande,
mas logo percebi que não estava totalmente só. Outras figuras andavam pela região, almas igualmente desnorteadas. Algumas choravam, outras murmuravam palavras que eu não compreendia. Algumas pediam ajuda, mas suas vozes eram abafadas, como se a escuridão sugasse parte do som. Eu tentava enxergar melhor, mas meus olhos espirituais ainda estavam turvos. Houve instantes em que pensei que jamais sairia daquele lugar. A angústia, irmãos, era profunda, e eu confesso que senti medo. Mas depois de um tempo que não saberia medir, porque no umbral não há relógio, nem dia nem noite, ouvi um chamado suave, como se alguém me chamasse pelo nome. Era uma voz conhecida, doce, firme, envolta numa luz branda que começou a romper a escuridão ao meu redor. Aos poucos, vi avançar em minha direção a figura de uma grande amiga dos palcos e da vida artística, alguém que partira antes de mim e que tantos na terra recordam com saudade. Cacilda Becker. Ela se aproximou com um sorriso, irradiando serenidade, estendendo-me as mãos como quem reencontra um velho companheiro de jornada. Sua presença rasgou as sombras e pude ouvi-la dizer: Paulo, meu querido, venha. Você não está abandonado. Estamos aqui por você. Ao lado dela, outras figuras surgiram, algumas que eu não identificava de imediato, mas cuja vibração era de acolhimento. E, num instante, senti que minhas forças retornavam. Cacilda segurou meu braço, e juntos começamos a caminhar rumo a uma luz crescente, que me trazia lembranças da infância, do amor de minha mãe, dos momentos de inspiração profunda no palco, quando eu sentia que não estava só. A transição não foi fácil. Enquanto caminhava, ainda sentia à minha volta as vozes do umbral chamando, tentando me prender em ressentimentos antigos. Mas os amigos espirituais me cercavam com preces, e a cada passo a luminosidade aumentava. Quando finalmente atravessamos aquela zona densa, vi diante de mim algo que jamais esquecerei. Uma enorme planície banhada por uma claridade suave, com jardins que exalavam perfumes indescritíveis. O ar parecia vivo, vibrante, como se a própria natureza cantasse. Chegávamos à colônia espiritual. Ao adentrar esse novo espaço, percebi que tudo ali respirava harmonia. As construções tinham linhas simples e belas, irradiando paz. Pessoas caminhavam com semblantes tranquilos, algumas estudando, outras conversando, outras envolvidas em atividades que eu ainda não entendia. Era um lugar onde cada detalhe dizia: aqui recomeçamos. Quando finalmente me conduziram a uma espécie de enfermaria espiritual, deitei-me em um leito suave, feito de luz condensada, e ali recebi tratamentos que não saberia explicar em palavras. Os cuidadores eram espíritos amorosos, com gestos tão delicados que eu mal conseguia acreditar que merecia tamanha atenção. Sentia correntes de energia percorrendo meu corpo espiritual, restaurando partes de mim que eu nem sabia estarem feridas. Foram dias, talvez semanas, de repouso, entendimento e silêncio. Eu revi minha vida por diversos ângulos, desta vez sem a dureza com que me julgava. Os orientadores me mostraram que todas as minhas escolhas, mesmo as equivocadas, haviam servido de aprendizado. Ensinavam-me que o tempo não volta, mas se transforma, que o amor mal vivido se converte em convite para amar melhor, que não há queda definitiva, apenas etapas de evolução. Depois de algum tempo, quando já estava fortalecido, comecei a caminhar pela colônia. Fui recebido por grupos de estudo, participei de oficinas de arte, reencontrei amigos antigos que a terra já havia esquecido. Ali entendi que a arte não morre, ela se eleva. Descobri que muitos artistas continuam trabalhando no plano espiritual, levando consolo, inspiração e esperança a espíritos necessitados, e um desses grupos me acolheu com carinho. Hoje, queridos irmãos, minha atividade é dedicar-me à arte como ponte de cura.
Participo de equipes que levam palavras e vibrações de encorajamento a regiões mais densas do umbral, usando a sensibilidade e a expressão que desenvolvi na Terra. Aqui, não represento personagens. Aqui sou convidado a revelar verdades espirituais, levando aos que sofrem um pouco da luz que recebi no meu momento de resgate. Também faço parte de uma escola de preparação artística e espiritual, onde aprendemos a usar a palavra, a música e o gesto como instrumentos de iluminação. Descobri que muitos escritores, músicos, atores e poetas se reúnem em equipes gigantescas que trabalham em colaboração com médiums encarnados. A arte no plano espiritual é serviço, não vaidade. E esse entendimento me transformou. A cada trabalho, sinto que algo dentro de mim se purifica. Encontrei também inúmeros companheiros que partiram antes, alguns muito queridos pelo povo brasileiro. Conversamos longamente sobre nossos aprendizados na Terra, nossos erros, nossas lutas internas, nossas escolhas difíceis. Rimos, choramos, refletimos. O reencontro não é um prêmio, mas uma continuação da caminhada. E sei que um dia reencontrarei cada coração que amei, inclusive aqueles que não pude compreender direito enquanto encarnado. Hoje compreendo que a morte não coloca ponto final, coloca apenas uma vírgula, e que a vida espiritual é extremamente mais rica, mais vibrante e mais verdadeira do que qualquer cenário que já pisei nos palcos da Terra. Meus irmãos, encerro esta mensagem deixando a cada um de vocês meu abraço carinhoso. Sei que muitos enfrentam dores, incertezas, medos e saudades. Sei que o mundo, por vezes, parece um palco de lutas constantes. Mas asseguro, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração deixa de ser ouvida, nenhum amor é em vão. A vida continua, sempre, e o amor é a força que nos conduz. Que vocês sigam confiantes, unidos, sustentados pela fé. Trabalhem o bem, escutem a voz da consciência, perdoem com generosidade e abracem cada oportunidade de servir. Cada gesto amoroso é uma luz acesa no caminho, uma luz que um dia será aquela que virá buscar vocês, assim como a luz de uma amiga veio buscar-me quando eu mais precisava. Recebam minha gratidão profunda por permitirem que minhas palavras toquem seus corações nesta noite. Que Jesus, nosso mestre e guia, fortaleça cada um de vocês e abençoe seus lares com paz, coragem e esperança. Com afeto e serenidade, deixo o meu abraço espiritual, na certeza de que a vida é eterna e que o amor é sempre o maior espetáculo da alma. Paulo.